tarde, pessoal. Mais um capítulo do C4Cast. Eu e meu amigo professor, nutricionista e atleta Campa. Ex-atleta. Boa tarde, Vila Zelina. Boa tarde, Jardim Avelino. Boa tarde, Vila Prudente. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Mais uma de muitas que virão. Diga aí, Marcelo. O assunto principal, lógico, é sarcopenia. Sarcopenia. É um assunto muito importante e que eu percebo que é pouco falado nos consultórios médicos e até as notícias. A gente fala muito de osteoporose, osteopenia, mas a sarcopenia eu percebo que é deixada de lado. É verdade, Marcelo. A sarcopenia, vamos na raiz da palavra, ok. Sarx, carne, penia, perda. Perda da carne, perda da massa muscular. Isso, infelizmente, é muito comum. E você falou que a gente vê mais falar sobre osteopenia do que sobre sarcopenia. Eu diria para você que a sarcopenia é o primeiro estágio da evolução da doença para osteopenia e depois osteoporose. Então, veja bem. Como já foi dito aqui algumas vezes, a pessoa quando chega mais ou menos aos 40 anos, ela começa a perder um pouco da sua síntese proteica, ela já não faz uma síntese como um cara mais jovem. Então o que é que acontece? Você não tem síntese proteica, você vai começando a perder a massa muscular. Isso muito gradativamente. E você perceba bem que é sempre nos músculos de marcha. Glúteo, posterior, o isquiotibial e as panturrilhas. Então é muito comum você ver uma pessoa andando e fazendo uma flexão para frente, muito discreta. Nada mais é do que a perda daquela massa muscular e a pessoa ela tenta compensar jogando para frente. E numa caminhada, mesmo uma esteira, ela sente muita dor, muito desconforto. Por quê? Porque está jogando totalmente para a musculatura. O corpo ele está sempre tentando fazer uma adaptação. Então a gente pode resumir, para iniciar o assunto, que a sarcopenia é uma perda de força, uma perda de massa muscular e uma perda de funcionalidade. Veja certo? bem, vamos por partes. Vai perdendo músculo. Consequentemente, a parte neural também vai desaparecendo. Aí entra a funcionalidade, uma coisa puxa a outra, né? O corpo vai perdendo a funcionalidade. Ele perdeu neurônios naquele local. As células satélite, elas estão minguando. As mitocôndrias também estão minguando. Ela deixa de produzir energia. É uma cascata de eventos, né, que acontece com a pessoa. E está aumentando muito o número de casos aqui no Brasil, principalmente, porque a nossa expectativa de vida está aumentando, né? Até o ano passado, é um dado do IBGE, a gente tinha 30 milhões de idosos no Brasil. E aproximadamente 15% deles têm sarcopenia, ou seja, muita gente. Se a gente pegar em números gerais, são 5 milhões de pessoas com sarcopenia, é muita gente, né? Marcelo, e como falta informação, às vezes a pessoa nem sabe o que está acontecendo. Exatamente, é assim. A longevidade, com certeza, ela aumentou. Mas a desinformação também. Então você tem um indivíduo longevo, mas ele chega em certa idade, ele começa a apresentar inúmeras patologias. Então a questão é informação e acessibilidade à academia, acessibilidade a exercício físico. Coisas simples que deveriam ser divulgadas. Por exemplo, o sentar e levantar. Você já deve ter observado em festa que o vovô é sempre o último a levantar da cadeira. Você vê que a resposta dele neural já é mais lenta. Você vai levantar, você levanta. Ele olha, ele pensa, ele começa a recrutar para ver como que ele vai levantar. E se você observar, ninguém levanta de uma cadeira. As pessoas se jogam da cadeira para poder levantar. Né? Ela se joga para ter um impulso e conseguir levantar. Só nessa brincadeira que nós fazemos assim voluntariamente, nós deixamos de recrutar a musculatura, né? Eu estou falando do indivíduo que nunca foi para uma academia. Ele deixa de recrutar o glúteo, ele deixa de recrutar o posterior de coxa, né? Os quadríceps são praticamente anulados porque ele se joga. Porque se você for analisar a pessoa sentar de cócoras e levantar, Marcelo, já é um exercício. Ele ficou de cócoras, a coluna já está ereta, né? Os eretores da coluna estão todos acionados, a pessoa já tem. Esse método foi desenvolvido por um israelense chamado Feldenkrais, método Feldenkrais, que é de você sentir o movimento, você parar para pensar, usar o calcanhar, elevar a coluna e levantar. Então a pessoa que está em casa, o vovô, a vovó,
que não pode ir na academia naquele momento, não tem uma condição, o sentar e levantar lentamente de uma cadeira, apoiado, e usar os calcanhares, ele já está acionando. Tá recrutando aquela Ele vai musculatura. ter hipertrofia? Óbvio que não. Mas ele vai ter de volta uma funcionalidade. E o sentar de cócoras, né? Que seria a coisa mais básica e de início para a pessoa. Então a gente chama a sarcopenia primária quando a pessoa adquire a sarcopenia por conta da idade. Mas Conta da idade. Existem outros fatores também. Outros fatores. Então vamos lá. Síntese proteica diminuída. Comprometida, sim. Então você já não vai ter a síntese, você já não vai ter a manutenção da massa magra. Falta de atividade, você não teve estímulo, as células satélites elas não foram trabalhadas. E mesmo que elas foram estimuladas, onde estão as proteínas? Onde estão os aminoácidos responsáveis, né? A própria creatina. O nosso corpo fabrica creatina numa quantidade pequena, mas sim. Então a pessoa não tem acesso àquilo. Então é multifatorial. Sim. Totalmente multifatorial. Alimentação, absorção daquilo que ela come, inatividade física. Eu não estou falando somente de academia, que é uma atividade esportiva. Isso. A gente tem que frisar bem para a pessoa. Atividade física é uma coisa, atividade esportiva dirigida e observada por um profissional é outra. E recreacional é outra coisa também. Então o sujeito pode afirmar que sujeitos inativos durante a vida tem a maior chance de ter a sarcopenia. Com certeza, Mesmo Marcelo. que não... Mesmo pessoas... não tô falando agora de exercício físico, como você disse. Pessoas que não têm uma vida mais sedentária durante a vida, então provavelmente vai adquirir a sarcopenia. Com certeza, porque ela não utiliza o músculo de marcha, o glúteo e o posterior, eles necessitam de um... Veja bem, ele já sustenta o nosso corpo. Então não é qualquer estímulo que vai fazer aquilo. O sentar e levantar para esse indivíduo, ele é fundamental. Também a obesidade pode aumentar também. Você falou uma coisa incrível, você chegou num ponto legal. Repare bem que muitas pessoas, quando chegam numa idade madura, na chamada melhor idade, que deveria ser, mas não é, né? Uhum. A gente vê O isso Dr. daí. Santarém fala que não é a melhor idade, não. Ele entende bem a coisa, porque são muitos problemas, né? Então, você vê uma pessoa que ou ela engorda muito ou ela emagrece muito. Então, vamos lá. A pessoa perdeu a massa muscular. Está diminuindo cada dia que passa. A taxa metabólica basal dele vai cair. As mitocôndrias vão diminuir. Vai ter menos geração de ATP e menos geração de força. A pessoa, ela mantém o seu padrão dietético e às vezes não é muito adequado. Ele tem como queimar aquela caloria? Não tem. Vai gastar, né? Então aquele carboidrato excedente vai virar triacilglicerol, vai começar a invadir o corpo, cintura, e de acordo com a genética de cada um, a gordura vai para determinados lugares. Mas é muito comum. Na parte muscular é pior ainda, né? Quando a pessoa perde a massa muscular? Quando a gordura pode se entremear ali na parte muscular. Sim, é muito comum. É muito comum isso daí. Então, o que acontece é assim... Porque a gente tem um estereótipo de pessoa com sarcopenia, que é aquela pessoa magrinha, Nem frágil, sempre. mas às vezes o obeso também tem sarcopenia, né? Exatamente, porque ele perdeu. São casos extremos. Então, a pessoa perde bastante massa muscular, cai a taxa metabólica, o poder de queimar caloria, e ele começa, qualquer coisinha que ele comer para ele, vai virar triacilglicerol. Então ele vai ter aquele formato. Ah, ele tá bem. Não, não tá bem, ele não tem estrutura. Ele tem é como se fosse uma casa com um telhado que não tem as vigas. É uma bexiga. Exato. Sem força. Sem força. E aquele peso vai sobrecarregar. Porque se ele perdeu a massa magra, consequentemente ele vai começar a desmineralizar o osso. Já é o começo da sarcopenia. E depois... Osteopenia e osteoporose. Exatamente. Também tem um caso que aumenta a sarcopenia é internações graves por diversos motivos, né? Uma pessoa que fica muito tempo acamada pode... Com certeza. Você sabe que no período que eu fiquei residência em hospital, as enfermeiras me ensinavam muito. Falaram, olha, quem vai sair daqui... Eu comentei até num outro podcast. É quem está suplementado para diminuir essa perda de massa. E quanto mais massa muscular a pessoa tem, as chances dela sair vão ser muito maiores, né? Então o músculo é uma reserva de saúde e de segurança da pessoa. Marcelo, músculo é vida. Músculo é o que sustenta. E eu não estou falando de músculo hipertrofiado. Eu estou falando de músculo funcional.
Sim. Né? Seria muita arrogância nossa falar que a gente vai pegar um idoso e aumentar a massa muscular porque às dele. vezes aquele cara bombadão da academia, ele não quer dizer que ele tem força muscular. Não, vamos pegar, por exemplo, um levantador olímpico. Ele é forte, Sim. não há dúvidas. Sim. Tá? Mas você vê que ele fica uma coisa estabilizada. É aquele volume. É nítido. Tanto o powerlifter como o weightlifter, ele tem um corpo bom. Um fisiculturista é um tipo de treino diferente. É hipertrofia. Óbvio que tem força. Sim. É óbvio. Mas o método de obtenção é totalmente diferente. Então vamos nos limitar a falar hoje sobre funcionalidade muscular. Sim. Que é o imprescindível. As consequências da sarcopenia são muito severas, né? Olha, é triste. Ou leva você à obesidade, ou uma caquexia, Isso. né? A pessoa vai desmineralizando. O assoalho pélvico, o próprio músculo, ele vai descendo. Então você vê que tem muita senhorinha que tem muita infecção urinária recorrente. E não é nada mais do que um músculo que está muito próximo ao local, né, da uretra. Então é mais comum que ela tenha infecção urinária. Você pode ver muitas pessoas internam e a pessoa, mas está com infecção urinária como? Não tem nada a ver com o músculo? Não, tem tudo a ver com o músculo. Então você vê a necessidade. Senhoras, não deixem de treinar, não deixem de fazer uma musculação. Não pode ir para academia? Aprenda a sentar e levantar de uma cadeira usando apenas as pernas. E cada vez uma cadeira menor para você ter uma ação. Você falou de pessoas acamadas, né? Pessoas hospitalizadas. Você já viu falar de oclusão vascular? Já. Tem um estudioso, Kawada, o estudo dele saiu em 2000. Então ele começou a pegar pessoas acamadas, ele pegava um garrote e ele passava no quadríceps da pessoa e no braço. Ele provocava propositalmente uma isquemia, uma perda de oxigenação no músculo. Então o que acontecia com isso daí? Você tinha aquela isquemia, aquela agressão, automaticamente você recrutava células satélites para recompor o músculo. Você não conseguia uma hipertrofia, porém você conseguia uma manutenção daquela massa magra por um tempo maior até a recuperação do músculo. Então ficou conhecido como Kawada, um estudo que saiu em 2000, e hoje essa técnica é muito usada em academias também, academias, atletas de ponto. Eles promovem aquela isquemia momentânea para ter um maior rompimento de fibra e recrutamento de células satélite. Então a pessoa que está acamada, ela precisa de mais cuidados, né? Olha, a realidade não é essa. Eu já trabalhei em hospital e UTI é o lugar mais triste que existe. Triste. Então, eu vejo que tem muito fisioterapeuta em hospital, são profissionais incríveis, eles devem estar presentes. É necessário. Ele tem que estar trabalhando o exercício, a caminhada, sentar, levantar. Eu tenho um sonho. Eu acho que devia ter professor de educação física nos hospitais, aqueles que estão em condiçãozinha um pouco melhor, fazer exercício, trazer a funcionalidade, seria uma coisa perfeita. E alimentação adequada para todos, né? Então, as consequências da sarcopenia é risco de queda, lesões, fraturas e até o risco de óbito, né? Se uma pessoa tiver uma fratura muito grave. A própria imunidade, Marcelo, a própria imunidade da pessoa fica prejudicada. Né? Fica prejudicada com a sarcopenia. Ô Campa, agora, como identificar uma pessoa que tem sarcopenia? Marcelo, aí é o seguinte, para você fechar o diagnóstico... Bom, quem vai fechar o diagnóstico é médico. Quem fecha o diagnóstico é médico. Mas é nítido, você vê a pessoa com aquela marcha, né, inclinando o corpo para frente, já é nítido que ela perdeu massa muscular. A perda da força, a imunidade, né? Infecções urinárias constantes, né? Isso é muito comum. Quedas mais comuns também, né? A queda, a pessoa não tem força, ela não tem equilíbrio. Geralmente quem está com a sarcopenia, lembra que eu te falei? Ou ela aumentou muito de peso, adquiriu gordura, o que torna um equilíbrio pior. Imagina uma pessoa que não tem músculo, como é que ela vai sustentar aquele peso todo? É um cansaço constante. E ela vai querer ficar sentada, deitada o tempo todo, que vai agravar. É um ciclo vicioso. Né? Exatamente. É um ciclo vicioso. Ótimo.
Ô, Campa, tem alguns parâmetros de mensuração, né? Pra gente identificar a possível sarcopenia. É o teste de força muscular, teste de massa muscular e os testes físicos, certo? Perfeito. O teste de força muscular, você sabe como que a gente faz? Bom, geralmente em hospital a gente usa o dinamômetro, Isso. né? Aquele que você aperta, você vê a quanto de quilograma a pessoa consegue aplicar. Através de uma bioimpedância, você também consegue ver esse parâmetro, principalmente quando você faz acompanhamento. Isso. O ultrassom body metrics não precisa nem falar, porque ele vai te dar uma leitura fidedigna do músculo, quanto você tá, quanto você ganhou, quanto você perdeu, quanto de gordura aumentou. Vamos lembrar do seguinte, músculo é motor, gordura é carga. Aumentamos o motor, diminuímos Importante, a carga. Isso é importante. Ótimo. Então, Campo, a mensuração de parâmetros físicos é a força muscular, massa muscular, teste físico. Se o idoso tiver um desses parâmetros comprometido, provavelmente ele tem uma sarcopenia. Se ele tiver 2 ou mais, é uma sarcopenia já evidente, né? Então ele precisa do tratamento o mais rápido possível. Com certeza, com certeza. O quanto antes. Eu não esperaria ter mais de um parâmetro. O ideal é que a pessoa comece a atividade física cedo, né? Não esperar ter uma doença, uma sarcopenia, osteoporose. Marcelo, eu vejo as coisas da seguinte maneira. Eu falo muito sobre os anos 70. Os anos 70 você saía para trabalhar, você voltava, você trabalhava 8 horas, você tinha lá a tua comidinha. Hoje não existe mais isso. Ninguém trabalha 8 horas. Trabalha 12, 14, fica muito tempo fora. As pessoas não têm ânimo para fazer nenhuma atividade física e alimentação péssima. Então você tem aí um quadro terrível. Então, vamos começar agora a falar um pouco sobre o tratamento de sarcopenia. Perfeito. Exercício físico? Já falou. É o estímulo para recrutar mTOR, para você melhorar a contração muscular, formar ATP. Mas qual é o melhor exercício? Marcelo, o melhor exercício é aquele que você gosta, né? Eu sei que tem pessoas que não gostam de musculação, tal. Então, se a pessoa fizer qualquer coisa, já vai ajudar na funcionalidade. Com certeza. Mas cientificamente... O que tem que fazer? Não existe... Para prevenir e tratar a sarcopenia. Musculação, não tem outra coisa. A gente está sempre batendo na mesma tecla. Mas não existe outro exercício que vai te estimular a musculatura. É o padrão ouro, né? Natação é legal? Pô, é legal, ótimo. Tal, não sei o quê. Outra coisa, os médicos não costumam... a pessoa está com uma certa idade, não pode ter impacto. Vamos fazer... Como é que chama? Hidroginástica. Hidroginástica. Tem que ter impacto, né? Tem que ter... Deixa eu falar uma coisa. Fala. Minha senhora, minha senhora, meu senhor, a senhora que foi ao médico e ele recomendou para a senhora fazer hidroginástica, se a senhora gosta de brincar na água, a senhora acha que é gostosinho, legal. Mas se a senhora quiser acabar de morrer, continue fazendo hidroginástica. A senhora sabe por quê? Ela vai morrer molhada. Vai estar gostosinho, né? Brincando na água e tal. É lúdico, é lúdico. É legal, troca receita. Também... Eu já dei aula de... Quando eu era estagiário, eu dei aula de hidroginástica. Sim. Imagina. Mas eu vou falar só uma coisinha, o senhor e a senhora vão me entender. A NASA, quando vai treinar astronauta, treina aonde? Aonde? Debaixo d'água, naquelas piscinas profundas. Por quê? Porque você imita a gravidade zero. Perfeito? Então, eu não tenho impacto. Não está protegendo minha articulação. O que a senhora menos tem que proteger, minha senhora, é articulação e músculo. Porque que acontece com o astronauta? Eu não falo astronauta, eu falo cosmonauta, que quem foi primeiro pro espaço, quem foi? Vixe, é polêmica isso aí. Não. Quem foi o primeiro aí pro espaço? Quem foi? Foi os soviéticos. Então, eles têm o direito de dar o nome. É cosmonauta, não é astronauta. Então, quando o cosmonauta ele vai pro espaço, o que acontece com ele? Ele começa a definhar e perder massa muscular. Porque a gravidade está zero. A mesma coisa que acontece na água quando está fazendo hidroginástica. O cosmonauta tem um protocolo, cada 3 horas ele tem que parar e se exercitar para evitar o máximo da perda da massa magra. Então, Campo, isso aí, exercício de impacto machuca, não devo fazer, é um mito. Mito, porque veja bem, vamos lá. Lembra de osteoblasto, A gente tem uma dentista aqui que manja bem disso aqui. Osteoblasto, osteoclasto. Primeiro por quê? você que é isso aqui? Não, são os osteoclastos. Não é? Pô, Marcelo, você me quebra, cara. Desculpa, vai. Vamos lá. Primeiro você tem que estimular uma quebra, os tijolinhos, para depois você formar. Então um pequeno impacto se faz necessário para você restabelecer as células ósseas, os osteócitos e
a célula muscular. Então, um pequeno impacto, não é para dar pancada que nem um louco. Você sabe, uma vez eu vi um professor, ele colocava o aluno no leg press com peso, falava, não é para empurrar, é só para bater. Pequenas batidinhas. Essas pequenas batidinhas já estimulavam a célula, né? Há muito tempo atrás, eu estava tendo uma aula na FMU, era personal do idoso. Então a professora falou, nunca coloque um idoso no chão, porque para ele é vexatório, é uma sensação, como é que eu vou falar para você? Você coloca a pessoa numa situação meio de vergonha, né? Tá lá deitado no chão. Ela fala, é constrangedor, porque ele vai ter problema de levantar, aquela coisa toda. E eu vi a professora falando aquilo, fiquei pensando comigo. E na hora do café, você sabe que o professor ele ensina nas entrelinhas, né? Nas entrelinhas. Professora Érica Verderi, nunca vou esquecer. E a gente tava tomando um café, era um fim de semana, curso de extensão. E eu falei, professora, qual é o maior problema do idoso? Não é risco de queda? Eu falei, risco de queda. O que a senhora falou é verdade, mas não seria interessante ensinar o idoso a cair? Num tatame? Ela falou assim, ela Sorocaba, né? Olha, você tem razão das coisas, mas nem todo lugar nós vamos ter um tatame. Eu falei, é verdade. E passado muito tempo, saiu um estudo, acho que até mandei para você, uma academia com os idosos se lançando ao chão, uma altura pequena, 5 centímetros, aparando, fazendo o que a gente fazia no judô antigamente, o ukemi, a gente aprender a cair de novo, primeiro, né? Então, se o idoso tem risco de queda e o idoso precisa de pequenos impactos para reestruturar a célula óssea e a célula muscular, por que não? Então, num país mais desenvolvido, onde foi feito esse estudo, os idosos treinam no tatame, pequenas quedas. E a levantar também, né? E a levantar, porque o idoso tem que aprender a levantar, ele tem que aprender a rolar. Porque é comum, o idoso cair, ele não tem Você já força, viu quando a gente cai? E não sabe como levantar. O desespero que a gente fica. Então, às vezes, a gente se quebra naquele afã de segurar a queda, quando, na verdade, você tem que dar sequência na queda. Exatamente. Para não ter aquele trauma. Ô, Campo, então a musculação também para idoso não precisa ser levinha, fofinha, né? Claro que não, senão não vai ter efeito nenhum. A gente tá falando de músculo de marcha, glúteo, isquiotibial, gêmeos, músculo grande, forte, músculos grandes que foram feitos para suportar a carga total do corpo para ficar de pé. Você acha que uma caneleirinha vai fazer alguma coisa? E não subestime o idoso, que o idoso tem força. Com certeza. Ô, Campo, então vamos aproveitar o gancho, ó. A gente tá falando que o idoso perde preensão, perde força, de glúteo, perde força de posterior. E fala, todos os exercícios são importantes, mas fala um exercício que o idoso tem que fazer. Agachamento. Por quê? Porque o agachamento, ele engloba tudo. Os isquiotibiais, panturrilha, tibial anterior, quadríceps, eretores da coluna. Perfeito. Marcelo, tudo que ele perde. Então, vamos lá. No começo ele vai ficar um pouco tímido, né? Ele vai ficar com um pouco de medo. Tem um filmezinho que depois eu vou mandar para você, Vitor. A pessoa sentando e levantando do banco de supino. Essa senhora, você conhece ela. Ela, quando foi pra academia, ela não andava. Nossa. Ela só andava... Não, eu vou falar, é sua aluna. Minha aluna, Rubem. Ela só andava de mão dada comigo. Não, ela chegou de muleta na academia. Exato. Eu lembro. De bengala, desculpa. Ela chegou de bengala na academia. Exato. Ela não conseguia descer a escada sozinha. Exatamente. Eu lembro. Então, o que a gente fez? Sentar e levantar de mão dada. E agora ela não precisa mais de mão dada, ela levanta sozinha. Verdade. Pô, mas ela tá... Para uma pessoa que não andava. Então não tem idade. Não tem. Não tem idade. Eu já tô muito velhinha, não sei o quê. Para. Eu peguei uma senhora de 84 anos, eu apliquei no domingo, eu apliquei todos os exercícios, porque eu me empolguei com ela também. Eu apliquei todos os exercícios, ela fez perfeitamente. Então não subestime o idoso. O idoso não é coitadinho. Não. Não. O idoso, ele sabe muito e tem muito a oferecer. E não tem um dia, não existe um dia que eu não aprenda alguma coisa diferente. Isso é verdade, hein? Não tem um dia. Com as pessoas que a gente mais aprende aí. Exatamente. Você vê a pessoa... Você lembra do seu Fernandes? Nossa, com certeza. Meu Deus, é inesquecível. Era cada aula que eu aplicava pra ele, eu aprendia mais. Exatamente. Eu aprendia. Exatamente. Então, o exercício para idoso tem que aumentar a carga, tem que aumentar o volume e não pode ser facinho. Não. Agachamento, leg press, levantamento terra, tudo indicado. Supino. Porque são exercícios básicos. E veja bem,
Quando você faz um levantamento terra, você está fazendo pressão. Isso. Flexores e extensores a 1000. Você está usando o eretor da coluna. Você está usando respiração. Você viu que você já trabalha praticamente numa pequena apneia para você descer e pegar a barra? Essa pequena apneia, essa pequena isquemia causada é uma liberação hormonal momentânea, eu concordo, mas é uma liberação hormonal fora do comum que esse grupo não experimenta. É um exercício funcional também, né? É um exercício funcional. As pessoas falam, duas coisas. Ixi, agora. Eu vou falar Fala pra mim. Não. Modinhas. Eu odeio vocês, Valdir. Calma, cuidado que você vai falar que tem aula de funcional na academia. Tudo bem, mas espera um pouquinho. Tudo bem. Eu vou explicar. Tanto na nutrição quanto na educação física. Alimentos funcionais. Todo alimento é funcional. Uns têm mais nutrientes, outros menos nutrientes, mas todos são. Exercício funcional. Todo exercício é funcional. Sentar e levantar é um exercício funcional. Obviamente, eu vou adaptar. Eu tenho um atleta de decathlon que vai fazer lançamento de dardo. Eu vou fazer um exercício para ele, além dos exercícios de força, que simula aquele movimento dele. Isso seria um exercício funcional pra específico para aquele atleta, para aquela modalidade. Mas as pessoas fazem um floreamento terrível. Mantenha-se ativo, levante peso. Ótimo. Perfeito. Vamos falar agora então sobre suplementação. O senhor, a senhora que está com sarcopenia, ele precisa de suplemento? O Campa, mais uma vez, ele é nutricionista, então ele está capacitado para falar sobre isso também. Vamos lá. Se tiver um vinhozinho hoje, a gente aceita. Tem vinho? Tem um vinho hoje? Tem vinho? Chegou alguma coisa? Nutrição. Vamos lá. Vamos fazer uma pequena análise das coisas. Nosso solo, ele já é empobrecido. Já passou muito tempo, os métodos de você adubar a terra... Pode passar. Os métodos de adubar a terra já não são... A nossa agricultura não evoluiu tanto, infelizmente. Então, o nosso alimento ele já é pobre por natureza. Então, ele é colhido, muita parte desse alimento é perdido no transporte, até chegar no vendedor, perde mais, até chegar na sua mesa, no armazenamento, e a hora que você vai coccionar ele, você já perde. Então, a alimentação em si, ela já é pobre. Então, suplementação, para mim, é uma coisa que deveria ser um assunto mais levado a sério, tá? Você vai abrir o vinho? Eu abro? Abro. Por favor. Ixi, responsabilidade. Vou errar aqui na câmera aqui. Ó, a gente ganhou esse abridor e as taças do Vinho Passione. Vinho Passione, do Marco meu amigo e o Marcelo. São dois irmãos. Aí eles também me indicaram esse vinho aqui, ó. Explica pra gente primeiro, vai, Vinho. Não, mas você é o especialista. Eu não sou sommelier. Você é o especialista. Eu não sou sommelier. Mas você tá aprendendo com o Fabrício, tem capacidade aí. Eu dou aula pro melhor sommelier da região, Fabrício da Taça é Nossa, e a sua esposa, Patrícia. Verdade. Vamos ver aqui. Italiano. Então vamos fazer um brinde, Marcelo, especial hoje, ao Dia das Mães, né? Verdade, amanhã é o Dia das Mães. Amanhã é o Dia das Mães, é um dia especial, né? Então esse brinde a todas as mães, né? Com certeza. Da C4, aqui do bairro da Vila Zelina, de todos, né? Sintam-se agraciadas com esse brinde, né? Vocês são muito especiais. Quem tem a sua mãe, valorize, dê respeito. Se você não tem a sua mãe, lembre dela com muito amor e carinho. Ore por ela. Que o amor dela ainda não acabou, ainda existe em um outro plano. Então, as mães. As mães. Eu vou falar, mandar um beijo pra minha mãe. Se não fosse ela, eu não estaria aqui. Minha mãe sempre tá comigo, me ajuda bastante desde sempre. Te amo, mãe. E também pra minha sogra, minha segunda mãe, os avós, minhas avós, que são terceira, quarta mãe, tem um monte de mãe. E também a minha irmã, que é o primeiro dia das mães dela, que ela teve a minha sobrinha tem um mês, Manuela. Deus abençoe a todas, tá bom? Obrigado. Essa aqui é a minha mãe, não sei se dá pra dar um close. Né? Essa é a minha mãe. Minha mãe, infelizmente, está numa clínica. Ela tem Alzheimer, tadinha. E eu sou filho único. Eu não tenho como ficar
tempo integral, então ela necessita de cuidados, né? Então, a minha mãe, a minha avó Julieta, que já se foi, que era uma pessoa incrível, ajudou na educação de todos, né? E Dona Tereza, fantástico. Saúde. Muito obrigado a todos. A mãe do Vitor. Mãe do Vitor. Como é que chama tua mãe, Vitor? Wanda. Dona Wanda. Um beijo pra senhora. Tá? Oh, não tem problema, o beijo vai lá do mesmo jeito. Eu tenho ligação direta com o senhor. Ah, não sei não, hein? Tenho. Vamos, eu habito os dois vamos mundos. voltando. Suplementação para as pessoas que têm sarcopenia. Vamos lá. Então, pessoa que tem sarcopenia. Primeira coisa, perda de músculo, whey protein. Ótimo. Whey protein é uma proteína que já é pré-digerida, ela vai chegar facilmente ao local e vai ter uma absorção boa. Não tão quanto uma pessoa mais jovem, né? Mas vai ter uma boa absorção. Uma outra coisa, probióticos, né? Vamos falar um probiótico bem simplesinho, tá? Para não falar que tem que comprar. O Yakult. O Yakult 40 já é um probiótico, não é o melhor, mas é o que tem, pode ser usado. Então você pegar um whey protein com Yakult 40, sem açúcar, excelente, você já facilita a absorção. Ô Campa, um idoso ou uma pessoa sarcopênica, ela precisa ingerir mais proteína? Precisa. O idoso em si, ele precisa de mais proteína, desde que seja feita uma prévia avaliação. Você sabe que nós temos pessoas que são nefropatas. Então, o nefropata, ele já não tem como ingerir uma quantidade de proteínas um pouco maior. Então, nesse caso, se faz necessário uma avaliação. É importante falar mais uma vez, né? Porque a dieta precisa ser direcionada, né? Exatamente. Muitas pessoas pegam dietas pré-fabricadas, pegam dica de blogueiro. A coisa é assim, enquanto você pegar uma pessoa saudável, uma pessoa eutrófica, você não vai ter problema nenhum. Mas o dia que você pegar uma pessoa com algum probleminha de ordem digestiva, de ordem metabólica, e você quiser fazer brincadeira de ser nutricionista, você vai quebrar a cara. Se for só a sua cara, tá bom. O problema é do coitado que caiu na sua. E a pessoa que tem sarcopenia, além da proteína, ela precisa ingerir mais caloria de uma maneira geral também ou não? Aí tem que ser, o caso tem que ser avaliado. Cada caso é um caso. O que não pode faltar para uma pessoa, principalmente idosa, são vitaminas do complexo B. As vitaminas do complexo B estão intimamente relacionadas à absorção de proteína, principalmente vitamina B6. Onde a gente encontra essas vitaminas? Essas vitaminas... Nos alimentos, assim, ou frutas, eu não sei. Coisas simples. Folhas verdes, ovos, leite, uma coisa que se deixou de comer, né? Antigamente tinha muito, sardinha. Peixe barato, peixe bom. Gostoso, hein? Gostoso. Cabeche. Exato. De qualquer jeito. Eu gosto, hein? Era um prato muito comum na mesa do brasileiro. Feijão e sardinha era muito comum. Hoje o feijão deixou de ser consumido. E o feijão é uma ótima fonte de vitamina B3. Eu como feijão todo dia. Eu também. Feijão. Se eu puder, eu como todo dia. Você sabe que a vitamina B3 é ela que estimula o ciclo de Krebs e formação de ATP. Então muitas pessoas falam, eu vou tomar o pré-treino. O pré-treino é legal assim. Você tá um pouquinho cansado, você não dormiu direito, tal, toma. Mas o que vai te dar energia é a vitamina B3. Ô Campa, e antioxidantes são importantes para o público idoso? Os antioxidantes naturais são excelentes. E onde a gente encontra isso aí? Bom, vamos lá. Os maiores antioxidantes que a gente tem conhecimento são as berries, né? Goji berry, cranberry, muito usado para infecção urinária com êxito, né? Ele não tem efeito bactericida, mas ele impede que a bactéria fique muito tempo na bexiga. Ele tira a aderência. Então, as berries, cereja preta, goji berry. Só que tem uma coisa, Marcelo. São eficientes. Mas não são muito acessíveis, né? Não são acessíveis. São das caras aqui. Hoje em dia, a gente tem muito ela sintetizada, principalmente a Blueberry. Blueberry é muito utilizada para mácula do olho, pessoa que tem muita radiação no olho, está sempre com smart, que é a maioria das pessoas, né? A cereja preta, por exemplo, ela consegue retardar a fadiga e tirar dor, mas é isso que você falou, é inacessível, né? Não dá. Mas falam bem do açaí, né?
Você chegou onde eu queria, né? Mas, cara, a gente ganhou um presente aqui hoje, Um presente? falando sobre isso. Você tá de brinca? É verdade? Não acredito, É verdade, cara. a gente tá cada dia melhor. Não acredito. A The Best Açaí, aqui da Vila Prudente, mandou um presente pra nós. Não, Um cadê? presentão. Não sei, tá Cadê? chegando. Acho que tá chegando aí, hein? Você tá de brincadeira. É, o The Best Açaí, o melhor açaí da região. Você tá de brincadeira, cara. Rua Pinheiro Guimarães, quem precisar do melhor açaí da região, açaí zero, tem diversas opções de açaí. Açaí zero, açaí sem açúcar, açaí light, sei lá. E uma variedade imensa de sorvetes também. Pode... Olha, meu Deus do céu, esse aqui tá caprichado. Cara, mas isso aqui não... Esse aqui ainda é açaí com whey protein. Olha, Não, você tá de brincadeira, isso aqui é uma cara. refeição. Olha Não é que sério, delícia. cara? É. Nossa. Pô, vou tomar Tem sério. pra vocês também, Vitor e Rosinha, tá? Esse aqui é bem completo, né? Não é... Isso aqui não é açaí comum, não, É cara. porque a gente não almoçou, então... Ô, Rosinha, pega o seu e do Vitor também. Pode ir. Ó, vamos experimentar. Ah, tá bom. The Best Açaí, Rua Pinheiro Guimarães, é ao lado da academia. E se precisar, eles entregam ainda pra gente, tá bom? Ah, que beleza. Tô falando pra você que Vila Zenina é um lugar completo. Bom, vamos lá. Vamos falar, senão eu vou ficar comendo isso. Sujei tudo. Então vamos lá. Olha só como as coisas são perfeitas, principalmente aqui no Brasil. Primeiro de tudo, vamos pedir desculpa aos paraenses, né? Porque para eles é um sacrilégio a gente consumir o açaí da maneira que a gente consome gelado. Na região do Pará, eles usam ele quente, com peixe, com farinha, com charque. Então vamos dar o crédito a ele, porque é natural do Pará, é uma das riquezas do Pará. E o açaí, ele é um alimento extremamente completo. Ele é rico em antocianinas. Essas antocianinas, elas têm um efeito antioxidante tremendo no corpo. Elas têm efeito antitumoral. O açaí é um alimento muito bom. É calórico, tudo bem, pode ser calórico, mas ele é um alimento rico, né? Ele veio para complementar a alimentação das pessoas daquele local, né? Existem máquinas, parece um espremedor, colocam aquelas frutinhas, eles tiram o açaí puro natural. Aqui eles dizem que a gente consome como é que eu vou falar assim, a parte que não é nobre do açaí. A gente gourmetizou também o A gente açaí, né? gourmetizou. O paulista gourmetiza tudo, né? Tem o cuscuz baiano, a gente pegou, fez aquele cuscuz lá maravilhoso, cheio de coisa. O açaí dos caras é para ser consumido puro, a gente fez isso aqui. Mas não tem problema, tá? O açaí é seu, você pagou por ele, você pode chamar ele de que você quiser, não tem problema nenhum. Mas ele é rico, ele é fantástico, pode usar, rico em antocianinas, rico em antioxidantes. Ô, Campa, não é muito o assunto agora, mas o açaí é um bom pré-treino? Ou um pós-treino? Bom, vamos lá. Que tipo de açaí? Com o quê? O açaí puro? O creme de açaí. Sem problema nenhum. Ele pode ser usado como pré-treino ou como pós-treino. Você acabou de treinar, o que você precisa, Marcelo? Proteína e carboidrato? Na verdade, você está fazendo exercício de musculação, é um anaeróbio, certo? Qual é a via energética do exercício anaeróbio? Glicose, glicogênio. Então é natural que o corpo queira repor o glicogênio. Então você tomando uma coisa mais doce, um açaí no caso, o açaí é fantástico, porque você vai ter tudo, inclusive as antocianinas. Então, ajuda muito na recuperação e, detalhe, ajuda muito na dor, sabia? Ah, eu não sabia. As antocianinas, elas retardam a dor. Então, do pós-treino é excelente. Pode ser usado em qualquer momento. Perfeito. Uma dose pequena também, que você tem que ver a pessoa. Tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que estão Direcionado. acima do peso, estão com mais gordura, não é legal usar muito. Mas é um bom treino. Pegando o gancho, né? A gente fala de pós-treino, muita gente toma whey protein, né? Ah, eu acabei de treinar, a coisa mais comum é você ver Aqui uma... tem, quem precisar tem o açaí com whey protein aqui, ó. Whey protein da C4. É bom, hein? Nossa. Dá refeição isso aqui. Desculpa. Então vamos lá, a pessoa acaba de treinar, é um gancho que você me deu, e vai tomar whey protein. Bom, vamos lá. A partir do momento que a pessoa precisa de glicogênio e você vai dar uma proteína, o que o corpo vai fazer com aquilo? Ele vai transformar aquilo em açúcar. Então uma proteína cara, nobre, você transformou em açúcar. Então após o treino, melhor coisa que eu falo, uma coisa mais doce. Tá? Não tem problema nenhum. Você vai repor o glicogênio, vai parar o processo catabólico.
que é o antiga, que era o que seria sugerido pelo BCA, né? Essa seria a proposta do BCA. Mas o que é mais fácil? Você tomar um açaí gostoso ou você tomar um BCA que não tem uma comprovação específica para aquilo? Então vai no açaí que você vai ser. Tá, então cabe o assunto, porque a pessoa que perde massa muscular tem um catabolismo acentuado, não tem? Com certeza. Ela não. Lembra que eu te falei que a gordura é carga, o motor, o músculo seria o músculo. Perfeito. Ô, Campa, e terapia, esse é meio um pouco polêmico, né? Terapia hormonal para as pessoas que têm sarcopenia. Marcelo, eu tenho uma visão muito diferente dessas coisas, né? Então, talvez o hormônio vai dar algum problema para a pessoa, mas espera lá, qual é a expectativa de vida? O que você vai trazer de qualidade de vida para as pessoas? Então, se existe um medicamento, se existe um hormônio liberado pela Anvisa, prescrito por um médico, que não cabe a mim falar o que a pessoa tem que fazer, mas eu tenho o direito de ter minha opinião. E se está liberado pela Anvisa e vai promover uma qualidade de vida para a pessoa, qual é o problema? Eu sou a favor, sim, desde que seja feito por um médico, uma pessoa capacitada. E os hormônios foram criados para isso, né? Exatamente. Se faz um uso marginal, na verdade o atleta de ponta, Marcelo, ele utiliza do esteroide para ter uma recuperação para o próximo treino. Esse é o X da questão. Vai aumentar músculo? Vai, mas vai aumentar a recuperação para o próximo treino. Em uma pessoa idosa, vai melhorar a síntese proteica. Lembra que eu falei que a síntese é prejudicada? Então vai melhorar. Quem que vai avaliar? O médico, os pós e os contras. Muitos médicos não prescrevem com medo de se tornarem antiéticos perante a sociedade. Muitos estudos são barrados porque temem em ser antiéticos, quando na verdade o assunto, quando a gente fala em droga, substância, ele tem que ser encarado com seriedade. Né? Se existe ela, se ela for inventada, ela pode ser usada. Utilizava-se muito o alendronato de sódio para questões de osteoporose e tal, só que o alendronato de sódio ele causava sérios problemas no esôfago, inclusive câncer. E isso não é a longo prazo não, tanto que com o tempo os estudos foram estreitando, né, o alendronato, tirando ele de cartaz, espaçando o seu uso. Então as pessoas acham que o hormônio é um grande vilão, quando na verdade ele é um salvador. O médico deve avaliar, o médico não deve ter medo. O médico tem que ter liberdade na escolha do tratamento, assim como o paciente. É para melhorar a vida dele? É. Longevidade. A tendência é cada vez o ser humano viver mais. Todos nós somos programados para viver pelo menos 120 anos. O problema é o que a gente encontra no meio do caminho, as patologias. Então, longevidade é a gente conseguir evitar burlar essas patologias. Exercício físico, uma alimentação adequada, acesso à suplementação de qualidade, né? Acesso à saúde mental. Eu quero pegar um gancho para falar de uma paciente que eu atendi hoje, que eu achei incrível. Como muitas outras, né? Que trabalham com TI, que é você sabe que é uma profissão estressante, né? Estressante. E uma senhora, eu não vou falar o nome dela, uma jovem senhora, tá? Da minha idade. E ela fala o quanto que ela é humilhada pelo chefe, um chefe machista, etarista, e a pressão psicológica que a pessoa passa. Eu acho que hoje, vai entrar agora, inclusive, o NR1, que é um protocolo de saúde mental. Eu acho isso fantástico, porque muita gente sofre com assédio moral nas empresas hoje. Cobrança atrás de cobrança, a pessoa não come direito, a pessoa chega para treinar, tá um bagaço, por quê? Porque ela foi execrada. Né? Nesse ponto a gente vê profissionais que exigem demais. E a pessoa com uma certa idade hoje, com 50 anos, ela quer ser colocada de lado. Então a garotada chega para ela e fala: você usa uma linguagem aqui, COBOL, que é uma coisa antiga tal, só que ela consegue entregar o serviço. E a molecada se acha que, não, você tá ultrapassada, mas ela consegue entregar o serviço. E não entrega melhor porque é cobrada demais. Então a gente, além dos estímulos, né, fisiológicos aí,
xenobiótico, poluição, má alimentação, a gente tem essa parte psicológica, né? A saúde mental. Saúde mental é o que vai gerir você. Perfeito, Campa. Então, para resumir o nosso assunto aqui, uma pessoa que tem sarcopenia, o ideal é que ela tenha uma vida ativa e saudável desde da sua infância, lógico, da sua maturidade, para evitar essas doenças como sarcopenia, osteoporose e osteopenia, sim, certo? Sim. Isso, na verdade, é uma utopia, né, Marcelo? Porque você vê, as escolas hoje, cada dia a educação física é mais banalizada, principalmente quem depende de escola estadual. Quem tem uma condição vai estar numa escola boa que estimula o esporte. Teve uma época que a educação física a prática era opcional do aluno, né? O aluno fazia ou não o esporte se ele quisesse. Exatamente. E com certeza o moleque lá preferia não fazer, ele preferia ir para casa, descansar, não sei, enfim. E a educação física, na minha opinião, tem que ser obrigatória nas escolas e incentivada. Você chegou a ver aqueles vídeos onde as crianças fazem musculação? Ah, já vi vários. Lindo, Nenhum lindo, aqui, lindo. né? Nenhum daqui. Aqui. É. Então, tem muito obeso nos Estados Unidos, mas se a pessoa quiser... Se a pessoa quiser, ela tem. Não, é a opção dela depois, né? Ela ficar obesa, porque ela tem a orientação. Ela tem a orientação na base para fazer o exercício físico porque nas escolas. O exercício, a disciplina que você obtém no exercício, você vai levá-la para a vida toda, no teu comportamento com a família, na tua desenvoltura profissional. Isso é uma coisa que você vai levar para a vida toda. Não é simplesmente o corpo, não é simplesmente a saúde, mas é a maneira como você vai se comportar perante a sociedade. Ô Campa, a educação física, a gente está falando de educação física, falando nisso aqui, a região tem muitas escolas boas, né? Olha, a nossa região tem escolas muito boas e você tem reparado o quanto tem crescido o nosso bairro? Aqui é fantástico. Vila Zelina, Jardim Avelino, arredores. E um dos grandes responsáveis por esse crescimento é a RDS Empreendimentos do nosso amigo Ricardinho. Verdade, hein? Você sabe que ele levanta obras assim de locais assim que você menos imagina. Prédios, empreendimentos imobiliários, casas, condomínios. E você que pensa em vir para Vila Zelina nessa área, é porque a gente é apaixonado. Aqui é fantástico. Lugar. Você que quer investir em construção, você que quer progredir, você que quer ter alguma coisa, que pode talvez até uma indústria, alguma coisa, RDS Empreendimentos. Eles são construtores com longa data de experiência e são um mister no assunto, viu? Gosto muito do trabalho deles. A RDS tem 12 anos já de estrada e tem muitas... Você já imaginou quanto emprego eles geram aqui? Você sabe que eu sou um cara meio reservado, eu não gosto de falar muito minhas coisas. Sim. Você é uma pessoa eu não gosto, mas eu vou falar porque a ocasião... Você é um lorde, Marcelo. A ocasião merece. Eu sou o jagunço. A ocasião merece. Você é o lorde, eu sou o jagunço. Eu com o Ricardinho aqui, eu comprei um imóvel aqui do Ricardinho, então eu posso indicar de olhos fechados que é uma empresa totalmente fidedigna que merece sua atenção. Você quer morar aqui na nossa região da Zelina, tá bom? Ô Campo, é importante falar agora que a C4, Vila Zelina e as outras unidades estão com algumas promoções, certo? E a principal agora você vai fechar um plano anual e a primeira mensalidade você vai pagar apenas R$ 69,90. Apenas. É muito barato para uma academia como a nossa, né? Eu vou falar uma coisa. R$ 69,90 não é nada. E você sabe que o nosso maior bem é a nossa saúde. Nosso maior bem é o nosso bem-estar. E a gente tem obrigação de estar bem. Você sabe por quê, Marcelo? Somente você, que já passou dos 40, passou dos 50, você tem uma família para tomar conta. Então você é responsável por isso. Você tem que estar bem. E para você estar bem, você tem que estar treinando, você tem que estar numa academia boa, você tem que estar numa academia séria, onde você vai ter todo o respaldo. Então, venha para a C4, aproveite. Isso aí não é dinheiro, isso aí é um pequeno investimento para um futuro total seu. E 69 você não compra nada hoje, né? Não. É muito barato. Vem pra Zelina, C4 Zelina e você não vai se arrepender. Ô Campa, esse mês de maio vai começar os campeonatos aí na C4, certo? Certo. As Olimpíadas Marcelo Franco, tradicionais. É o campeonato de corrida e levantamento. E aqui tem medalha personalizada. Como é que faz para participar do campeonato? Marcelo, é muito fácil. Você entrega 1 quilo de alimento na recepção
e você se inscreve na modalidade que você gosta, seja corrida, seja levantamento. Ou em tudo também. Em tudo, seria o ideal. Eu vou falar uma coisa, às vezes a gente convida as pessoas para participar e elas falam assim, mas eu vou competir com quem? Mas a pessoa é mais forte. Eu falei, olha, meu amigo, minha amiga, presta bem atenção, a competição é entre você e você. Perfeito. É você se superando, é você mostrando aquilo que você conseguiu e você sabe que aquilo, o pouco que você acha que você faz é muito e serve muito de exemplo para outras pessoas. Então não deixe de participar disso. Isso aí é um divisor de águas, né? É um sentimento. Somente quem participou sabe disso. Então não pense nisso que você vai competir com alguém. Você está competindo com você mesmo. Isso. Você está superando, você está quebrando os seus próprios limites. E competir com gente boa só faz você melhorar também, né, Campa? Exatamente. E se você sabe que a gente vai ter categorias diferentes esse ano, Isso, né? tem categoria para todo mundo. Olha, eu tenho uma atleta, essa é a minha atleta do coração, eu não falo para 12 anos. A menina é fantástica. Posso falar o nome dela? Pode, lógico. Rafaela é minha nova pupila. A menina tem uma capacidade atlética Menina é forte, hein? fora do comum. E eu tenho os meus Masters. Vamos ter mais 70, vamos ter mais 80 Que legal, esse hein? ano competindo. Olha que exemplo. Eu acho que 2 finais de semana vai ser pouco, hein? Vai Vamos ser ter pouco. que dividir mais. Eu acho que isso aí. vamos ter que dividir. E você sabe o que eu acho mais legal? É que essas pessoas de mais idade, elas ficam extremamente animadas. Quando vai ser? Como é que eu tô? Sabe? E animadas. É um renovo na vida delas. E na minha. Porque eu fico tão feliz quando eu pego uma pessoa dessa para treinar, para aplicar um protocolo. E eu vou falar mais para você. Você pode perguntar para qualquer professor, qualquer personal que estiver na C4. Você quer aprender a fazer o levantamento terra? Você quer melhorar a corrida? Procure. Todo mundo vai ter o maior prazer de te instruir, tá? Isso não gera ônus nenhum. Você gosta de corrida? Fala com o Marcelo Frango. Fala com o Andrei. Fala com o Guilherme. Fala com todo mundo lá. São pessoas que entendem muito de corrida. Você quer falar sobre levantamento? Tem o professor Xavier, tem eu, tem... Quem mais lá entende bem de A Elaine é a última campeã. Exatamente. O Campa foi competidor de levantamento terra, levantamento básico, né? Terra, agachamento supino. Anos 80, anos 90. O melhor. Anos 80, você me lembrou um negócio. O Damien, o Mustafa. Ele me mandou aqui uma matéria que ele disse que a matéria diz o seguinte, que os treinos dos anos 80 estão na moda, pra gente comentar um pouco sobre isso. Marcelo, estão retornando, na verdade, né? É assim. Como é que eram os treinos dos anos 80? Os treinos dos anos 80 eram treinos simples, não tinha americanismo, esses nomes estranhos aí, que eu detesto, por sinal, que eu não gosto. Porque eu gosto da simplicidade, Outro Marcelo. dia veio um cara com treino, né, pra você. Como é que era? Exato. Front squat. Front squat, overhead. Primeiro de tudo, o artigo 12 da Constituição diz claramente que a língua oficial do Brasil é o português. Então você vê com tanta nomenclatura, o pessoal pega essas assessorias, que muitas vezes nem são professores de educação física, né? São pessoas curiosas, né? Ou ex-atletas que um dia competiram e tiveram uma classificação medíocre, me desculpe, e se arrogam no direito de passar exercício. Então, o que eles querem fazer? Eles querem fazer nomes diferentes para enganar. Front squat. Para vender, para vender. Para vender. Front squat, que é agachamento pela frente, né? Alguns... Olha, tem nome, Half Moon. Half Moon? Metade da lua? O que é isso aí? Não, cara, eu pensei... Meia lua? Eu pensei que fosse um passo do Michael Jackson. Não é nada a ver, é canoa. Você sentar e fazer aquela abdominal, levantando o pé e a mão. Então não há necessidade. As pessoas elas querem rotular coisas antigas e colocar. Então o treino dos anos 80 é o treino que dava certo. É o treino básico, né? Não é aquele treino cheio de firula. Ô, Vitor, põe aí, dá pra pôr aí uns videozinhos? Põe sei lá, alguém treinando um nome aí. Como é que é o nome do nosso amigo lá? Daquele puxador? Wilson Santos. Dá pra Wilson pôr? Santos, por favor. Vamos falar um pouco sobre ele. Eu quero falar. É o melhor. É legal ver isso aí. Isso aqui é bom. Do fundo as do baú pessoas para treinavam com menos recurso e tinham corpos mais desenvolvidos, né, Campo? Muito mais, pouco recurso. Você sabe que às vezes eu acho que menos é mais, Marcelo. Gente, esse aqui é o grande Wilson Santos. Esse homem aqui é o mago da musculação.
ele preparou diversos atletas de ponta hoje. Eu vou citar só 2 atletas fantásticos. Paulo Lima e o meu amigo Júlio Palestrin. Esse exercício aqui é um exercício que muitos hoje vão falar que tá errado por causa da angulação que ele puxa. Dá uma voltadinha aí, por favor, querido. Essa remada, tá vendo? Ele vai fazer ele puxar praticamente para a linha da cintura, tá vendo? Daqui a pouco ele vai descer. Olha lá ensinando. Ah, mas tá errado, ele tá inclinando o corpo demais. Faça o exercício. Nós tivemos um episódio muito triste na academia. Eu passei esse exercício para um aluno meu e um camarada de longe começou a filmar dizendo que era um absurdo, que o professor não falava nada. Mal sabe ele que quem inventou esse exercício foi esse senhor aqui, Wilson Santos, infelizmente falecido, mas ele, como você estava dos anos 80, né? Uhum. É um grande precursor desses exercícios. Então eu queria dizer uma coisa para vocês, pegando um gancho, né? Que a lei 13.709/218 proíbe que você filme pessoas, ok? Sem a autorização delas. Então, se você acha que o exercício é esdrúxulo ou alguma coisa, comente com a pessoa. Se você tiver peito. Se você não tiver peito, você não fala nada. Mas querer ridicularizar a pessoa sem conhecer a história é muito feio. E muito feio. Então, a gente tá falando de treino dos anos 80. Tá aqui esse homem aqui, ó. Wilson Santos. Um dos maiores gênios que eu já conheci. Preparador de inúmeros atletas, né? Olha que exercício perfeito. Ah, tá errado. Veja os atletas que ele treinou. E você me diz se tá errado, tá certo. Perfeito. Wilson Santos. Fala um pouco mais das características... Um brinde ao Wilson Santos, por favor, Saúde. Onde ele esteja, né? Fala um pouco mais das características dos treinos dos anos 80. Usava bastante barra, anilha, halter, né? Barra, anilha, menos halter, máquina, né? Menos, usavam menos. Eram pouquíssimas máquinas, né? Você sabe que as máquinas, Marcelo, elas tiveram o seu boom nos anos 70... Porque até então era tudo peso livre. Uhum. Então o homem, ele tinha uma empresa chamada Nautilus. Que Nautilus, na verdade, se você procurar, é aquele caracolzinho, né? Que ele tem um formato de número 6. Então o que era esse caracolzinho? Era o rolamento da máquina. Porque se ela fosse redonda, você mantinha a força direta. Ele não. Quando chegava na ponta maior, na extremidade maior, você aumentava o torque do aparelho. Quem fez muita propaganda disso foi o Sérgio Oliva, na década de 78, se não me engano. Então ficou isso. Tem aparelho bom? Tem muito aparelho bom, mas o treino era mais aparelho, intensidade, carga e muitas repetições. Muita repetição. E todo aparelho foi criado baseado no treino, no exercício livre, não foi? Exatamente. Um supino foi baseado num supino máquina, foi baseado num supino com barra, um agachamento Smith foi baseado no agachamento livre. Exatamente. Certo? Então, a gente tem um atleta avançado, o atleta tem um certo... Então, o cara que tem uma musculatura bem desenvolvida, se ele abanar uma churrasqueira, ele já vai estar acionando tudo. Uma pessoa... Eu penso assim, uma pessoa que está iniciando, você tem que colocar no peso livre. Por quê? Porque ela vai fazer um equilíbrio. Concordo. Você coloca numa máquina de fazer supino, a máquina vai fazer o serviço para a pessoa. Uhum. Ele só vai empurrar, a máquina vai guiar. Você coloca a pessoa fazer um supino livre, mesmo sem peso, ela vai acionar o abdômen, ela vai acionar o posterior. Ela vai trabalhar a coordenação motora dela. Coordenação motora. Então, a pessoa que está começando, ela necessita desenvolver equilíbrio. Uma pessoa já desenvolvida, ela pode se beneficiar mais da máquina, é o contrário. Exatamente, perfeito. Ô Campa, agora o Vitor vai colocar pra gente o vídeo do Mika Hill levantando 426 quilos no levantamento de terra. É peso isso aí, hein? É peso, é treino, é determinação e garra. Isso é emocionante. Esse Mikhail, ele é um Spetsnaz, ele é um soldado de elite russo. Olha só que levantamento maravilhoso. Lembra com a mão levantada, Marcelo? Aham. Por que sangra o nariz dele? A força que ele faz é uma força fora do comum, Marcelo. Eita. Não tem como. Você primeiro que você está cerrando os dentes, tudo, não tem como. Ocorre esse sangramento mesmo, né? O Ed Hall também, ele costuma sangrar quando faz o levantamento terra. O levantamento terra, ele mexe demais com a emoção da pessoa.
Às vezes tem vídeo meu que eu falo, ó, tenha raiva, sinta raiva naquele momento. Então, eu acho que aquela é a hora de você colocar pra fora tudo aquilo que você não quer, tudo aquilo que você não gosta, tudo aquilo que tem te afligido, todo aquele problema que tem tirado o teu sono. É nesse momento que você tem que exorcizar o teu demônio fazendo esse exercício. Quem é muito bonzinho não levanta o... Não, quem é levanta bonzinho peso. não é. Todos nós somos agredidos. Seja por um emprego ruim, seja por um relacionamento, seja por um problema de saúde, seja pelas agruras da vida, quaisquer que sejam. Então eu acho que esse momento do Terra é o momento de você exorcizar tudo e dizer não. Eu não vou me render. Não, eu não vou desistir. O levantamento Terra para mim ele tem um significado muito grande de exorcismo de tudo aquilo que não te serve. E de mostrar que sim, que você está no jogo, sim, eu estou vivendo, sim, eu vou superar. Para mim significa isso, Marcelo. Perfeito. Perguntas? Alguma pergunta? Quando saber que a gente está no limite treinando sem anabolizante? Quando você estagna. Ah, Quando você está estagnado, quando você começa a ter muitas lesões, porque a recuperação não é suficiente e você simplesmente começa a ter mais lesão do que outra coisa. Porque o anabolizante, ele tem um efeito terapêutico, né? E volto a dizer, não é você que tem que fazer isso, não é o seu amigo, é o médico. O seu melhor amigo nesse caso é o médico, é chegar a explicar o que está acontecendo para ver se é viável ou não. Eu não tenho essa visão demonizada sobre o esteroide. Eu tenho uma visão que é um recurso. E eu tenho uma visão também que o envelhecimento acontece e nós perdemos muitos hormônios. Então, é uma questão de avaliação médica, né? Mas o maior sinal deles é quando você começa a se lesionar com muita frequência. Ô Campo, aproveitando um pouquinho o assunto, quando o anabolizante é usado para fins estéticos, tudo bem. Mas, por exemplo, o profissional de educação física ou nutricionista, ele usa isso como um marketing para se promover. Você acha que ele deve esclarecer que aquele paciente, aquele aluno, aquele atleta faz o uso do anabolizante? Marcelo, toda vez que isso for revelado, isso vai macular a imagem da pessoa, tá? Então, é óbvio que uma pessoa só vai ter um resultado favorável se ela usar alguma coisa nesse sentido, tá? Só que tanto nós, como profissionais de educação física, nós somos desestimulados. Eu não sei como é que tem tanta gente falando abertamente, defendendo o uso, tá? Eu simplesmente, eu já falo, quem prescreve esse tipo de substância é o médico, não é o professor e não é o nutricionista, tá? Como nutricionista também sou proibido de falar sobre o assunto, mas eu acho que é um assunto muito sério para ser ignorado. Sim, nós devemos falar. Sim, nós devemos orientar. Se você acha que é o momento, procure um médico, procure um cardiologista, procure um médico de sua confiança e mostre quais são os seus anseios e quais são os seus objetivos. O papel do educador físico, o papel do nutricionista é atenuar e preparar a pessoa para as mudanças que virão, tá? Existem perigos? Muitos, tá? Como é que eu vou falar? Toda escolha implica numa renúncia. Aí cabe à pessoa e cabe ao profissional médico, não a mim. Perfeito. Mas eu não gosto dessa hipocrisia. Sim. Porque todos cultuam o campeão, ninguém cultua o perdedor. É verdade. Não é verdade? Porque o que me foi ensinado é que não existe o segundo lugar, nada mais é que o primeiro derrotado. É, isso aí. Ainda mais. Treinar até a falha em toda a série é essencial. Depende do seu objetivo. Quais Tá. objetivos que... Tá? Eu fui sempre induzido a treinar até a falha. Sempre. Né? Vai ter dias que eu não vou estar em boa performance, eu vou falhar rapidamente. Vai ter dias que eu estou bem e eu vou para cima. Mas nada melhor do que você conhece teu corpo para saber os teus limites, né? Eu já sou um senhor de idade, então eu já não me arrisco tanto. E são técnicas e técnicas. Ninguém é dono da verdade. Isso. Tá? Ninguém é dono da verdade. É apenas uma técnica. Eu gosto, mas eu não estou falando que é a melhor e que é, enfim, para mim funciona.
Então, se funciona para mim, não quer dizer que vai funcionar para o Marcelo ou para outro aluno. Cada aluno tem a sua individualidade. Isso aí. E isso tem que ser Concordo. respeitado. Eu gosto de trabalhar com repetição de reserva, guardar uma ou duas repetições para a próxima série. Cada um de nós, tanto eu quanto o Marcelo, como os outros professores, o Xavier, o Guilherme, o Andrei, cada um de nós tem um método de trabalho. E a gente aplica aquilo que a gente acredita, né? Mas ninguém é o dono da verdade. E no treinamento, na área da saúde, de forma geral, é Sem difícil dúvida. você falar, isso é certo, isso é errado. Tem que conhecer. Conhecer o indivíduo e conhecer o... E não julgar o treino alheio, Exatamente, né? Você nunca sabe qual é o objetivo da pessoa. A pessoa, ela tá fazendo aquilo para melhorar a performance em outro esporte, ela quer uma hipertrofia simplesmente. O que ela quer? Às vezes a pessoa voltou de alguma lesão, tá em reabilitação, não dá pra falar. Claro, não tem como. Não julguem, não julguem. Isso. Ah, é verdade. Hoje Senhor Campa, o vovô Campa, a minha netinha Nicole está fazendo 1 aninho de idade, né? E se sentir avô é uma coisa incrível, é uma segunda chance, né? Diz que o avô é pai com açúcar, né? Então, é Dia das Mães, sim, é verdade, mas eu me sinto enaltecido hoje pela vida da minha netinha. É um prazer incrível, uma sensação indescritível. perfeito. Ô Campa, vamos indicar agora os filmes igual as pessoas pediram? Sim. Gostaram das nossas indicações da última vez? Gostaram, né? é? Gostaram. Indica o seu aí primeiro, depois eu falo o meu. Bom, eu tinha 2 filmes para indicar, mas eu tava pensando em qual eu indicaria. Em homenagem a essa minha amiga que hoje eu atendi, que ela falou que estava sofrendo etarismo, que ela estava sofrendo uma certa discriminação. Se você indicar o mesmo que o meu, você vai ver. Eu não sei se é o mesmo, né? É um filme com Tommy Lee Jones, né? E um filme com Clint Eastwood, chama-se Cowboys do Espaço. Perfeito. Então ele mostra a trajetória de alguns veteranos, mostrando a sua experiência, né? No começo eles são vítimas de piada por terem uma certa idade, mas no final das contas é a experiência deles, a vivência deles que salva a missão. Não vou dar spoiler, mas é um filme maravilhoso que também pega um pouquinho da Guerra Fria, que eu adoro. Cowboys do quê? Cowboys do Espaço. Vamos ver onde Tommy ele... Lee Jones e Clint Eastwood. Filme com Clint Eastwood, você pode assistir. Nossa, eu ia indicar um Gran Torino, mas eu mudei pra outro. Esse filme aí que você falou tá disponível na Amazon Prime, YouTube e Google Play, beleza? Excelente. E o seu filme, Marcelo? O meu filme tem um pouco a ver também, tem a ver com o assunto de hoje, que foi sarcopenia, idoso e pessoas mais velhas colocando no mercado de trabalho, que é O Estagiário com Robert De Niro. Excelente. E Anne Hathaway. É um filme de comédia, uma comédia bem gostosa de assistir. Eu não sou muito fã de comédia, mas esse vale a pena. É o Robert De Niro voltando ao mercado de trabalho depois de ter se aposentado. Então, no começo ele sofre um pouquinho ali, principalmente com as tecnologias, que eu vejo você. O Campa só começou o podcast... Por sua causa, Marcelo. Ele foi convidado antes. Ele foi convidado antes. Mas ele tava com receio de começar, ele me convidou pra... Eu sou o arroz de festa aqui, na verdade. Não. Aí eu penso isso. As pessoas que estão mais velhas, elas têm ainda muita capacidade de ajudar as outras pessoas, na verdade, né? Elas têm muito que contribuir. Então, às vezes elas não são muito boas com a tecnologia, mas em experiência, em outras coisas, elas... Marcelo, vou falar uma coisa para você. Eu não tive atitude mais feliz do que convidar você para fazer esse podcast. Não. Eu tenho que falar. Que isso? Porque assim, nós somos muito água e óleo, né? Você tem um jeito de trabalhar, eu tenho um jeito de trabalhar, mas é assim... Esse podcast ele não teria graça se não fosse você aqui. Muito obrigado. Porque você é o cara que conduz. Talvez eu sou o cara que traz as ideias mais esdrúxulas para fora. E a gente vai fazendo. Então eu acho que é por isso que deu certo. Mas eu vou falar uma coisa. Eu não me arrependo 1 minuto de ter te convidado e eu acho que foi a solução. Eu acho que foi uma das ideias mais felizes que eu já tive. Obrigado. Vou fazer um brinde a você, Marcelo. A nós. A C4, o C4 Cast, que é todo mundo. a nossa casa. Amém. Né? E vamos continuar e por mais. O meu filme, O Estagiário, está disponível em
O estagiário, eu esqueci de ver isso aí. Um senhor, na verdade é um senhor estagiário, desculpa. Está disponível na Max e na Prime Video. Vale muito a pena, comédia dramática aí. Então, o próximo capítulo vai ter um convidado famoso. De peso. De peso mesmo, hein? De peso. Eu acho que ele não cabe nessa cadeira. Não, vamos precisar de 2 cadeiras para ele. É o Ronaldo? Manobra? Não é o Ronaldo. Não é o Ronaldo Tá bom. Manobra, não. Não, então... Vamos encerrar? Vamos encerrar. Quero agradecer mais uma vez a C4, o Campo, a todos que estão acompanhando a gente. A RDS Empreendimentos. RDS Empreendimentos, você que quer comprar sua casa, seu apartamento, quer como moradia ou investimento, é com ele. RDS Investimentos, The Best Açaí, Vila Prudente, C4 Gin. E Vino Passione, Vino que nos cedeu Passione. as taças aqui. É. Que é uma dica boa, fala com o nosso amigo Fabrício. Quer buscar o vinho bom, vai na Vino Passione. Posso indicar um vinho, Marcelo? Lógico. Gewürztraminer da Alsácia. Vixe. Você vai se encantar com esse vinho. Gewürztraminer Alsácia. Obrigado, pessoal. Feliz Dia das Mães a Feliz todas Dia as das Mães. mães Até do mais. Brasil. Valeu.